Eu sou Eduardo Tude, presidente da Teleco, e vou apresentar para vocês mais esse tutorial que trata de um tema ao qual a Teleco vem trabalhando muito, né, que é apoiar aqueles que querem criar uma MVNO no Brasil. Então, eu tenho participado aí, tanto no Brasil como no exterior, de vários eventos de MVNO, como é o caso do MVNO Nation, seja no Mobile World Congress, né? E o objetivo desse tutorial é apresentar algum desses conceitos básicos, né? Primeiro, o que é um MVNO, como ela é regulamentada no Brasil, os tipos, né, e arquitetura, e finalmente um roteiro de como básico de como criar um MVNO no Brasil. Bom, o que é uma MVNO? Uma MVNO, ou operadora móvel virtual, ela é aquela que não possui a rede, as antenas, né? Ela tem um- uma rede de telecom a partir do core do núcleo da rede, né? Mas ela não tem nem as frequências, nem as herbes, as antenas que a gente vê por aí. Isso é das operadoras móveis. No Brasil, principalmente, Vivo, Claro e TIM, né? A gente agora está começando, tem também as regionais, como a Algar, Brisanet, Unifique, mas principalmente a gente está falando dessas três operadoras móveis que em inglês são Mobile Network Operators. Então elas são chamadas aí de MNOs, né? Assim como as MVMOs são as chamadas operadoras móveis virtuais, porque elas não têm essa rede ampla de antenas, nem tem que comprar as frequências, né, que fazem parte de uma operadora móvel, né? As MVNOs, elas foram criadas inicialmente na Europa, né, quando houve o leilão do 3G, em que as operadoras pagaram muito caro por essas frequências e precisavam dinamizar, né, a utilização dessa rede. E aí nasceu esse conceito, né, que depois, mais tarde, foi regulamentado no Brasil e a gente aí vai estar apresentando os detalhes, né? Então, ela, ela utiliza a rede, né, de antenas de estações radiobases, né, de outras operadoras. Como que ela faz isso? Ela compra dados, minutos, né? SMS, minutos de voz que a gente diz, e SMS no atacado dessa MNO, né? E revende e vende para os seus clientes, presta o serviço. Ou, em outro formato, ela tem uma participação na receita dos seus clientes. A gente vai mostrar esses dois modelos em seguida no Brasil, como é regulamentado. O propósito da MVNO nunca é ser, é, é, competir no mercado geral, né? A gente não vê assim, não, eu vou ser uma MVNO, eu vou competir de igual a igual com as operadoras móveis. Não é esse o objetivo da MVNO, né? A MVNO, ela vai ter sempre um foco em mercado, em segmentos do mercado, né? Então, ela vai ter uma proposta de valor única para esse segmento, né? Então, ela vai agregar, atender melhor esse segmento, já que as operadoras móveis elas têm uma proposta mais geral para todo mundo, enquanto que a MVNO tem uma proposta mais específica para um segmento. Em geral, ela tem canais de distribuição não tradicionais, de modo que ela vai ter um menor custo de aquisição. Essa é a proposta básica do MVNO. A gente vai mostrar depois os vários tipos, né, que a gente encontra, mas a gente encontra na Europa, em outros países, principalmente como surgiu, MVNOs que procuravam ter um serviço de mais baixo custo, né? Mas isso é muito difícil, principalmente no Brasil, né? Onde já existe um mercado muito competitivo
Então, é muito mais efetivo você competir com uma proposta de valor diferenciada para o segmento de mercado do que querer abrir uma competição em preço com as operadoras móveis, né? Na realidade, o ideal é que entre a operadora móvel e a MVNO se estabeleça uma relação de parceria, de ganha-ganha, né? Porque para a operadora móvel é bom ter MVNOs, porque ela está vendendo no atacado, não tem todo o custo de comercialização e de atender esses clientes, né? E acaba sendo mais rentável essa venda no atacado do que a venda no varejo diretamente para o cliente. Então, em linhas gerais, esse é o modelo de negócio. Eu falei então que a MVNO ela tem que ter um foco, né, em segmentos do mercado. O que que a gente vê no Brasil? O principal segmento, né, ao contrário do que aconteceu no resto do mundo, onde se começou atendendo pessoas e há um ano, 2 anos atrás começou a ter um foco mais em coisas, em IoT. No Brasil se começou com IoT, né? E é os famosos acessos M2M, machine to machine, né? Em aplicações principalmente de mobilidade, carro conectado, rastreamento de veículos, né? Esse tipo de aplicação responde aí por 75% desse mercado de IoT móvel, né? Que a gente chama atendido pela rede celular, né? E as MVNOs do Brasil têm 22% desse mercado, né? Então, como que elas conseguiram isso? Dando um tratamento diferenciado para os seus clientes, né? Com plataformas que eles podem aí gerenciar essas conexões e também servindo como MVNOs, operadoras móveis, para empresas globais, né? Que precisam ter esse rastreamento ou essas operações em todo o mundo e elas fazem essa parte no Brasil. Outro tipo de MVNO é o que a gente chama de varejo, né? Que representa o seguinte, por exemplo, no Brasil a gente tem a Magazine Luiza, né? Como uma das principais operadoras nesse MVNOs nesse segmento. O que que a Magazine Luiza busca? Não é ser uma operadora móvel, mas incorporar à sua comunidade, né, de clientes no seu app a oferta do móvel. Ao fazer isso, ela, ela faz com que o seu cliente fique mais na sua rede, né? E acabe fazendo mais compras dentro do app, aplicativo do Magazine Luiza, onde ele tem acesso às ofertas, etc. e tal. A mesma coisa o Carrefour, né? Que também tem uma operadora móvel, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, né? Então, a gente tem casos de farmácias aí também que fazem a mesma coisa. Então, esse é um segmento. E é uma abordagem muito próxima do sistema financeiro, né? A gente tem aqui no Brasil os exemplos da Nubank, do Inter, né? O que que eles procuram? Fazer com que seu cliente esteja cada vez mais utilizando o seu ecossistema, onde ele tem as suas ofertas e inclui também a oferta móvel, né? Dele ter uma linha móvel onde ele pode fazer a recarga lá. Obviamente, não basta você agregar a essa comunidade a oferta móvel, é preciso que ela apareça com destaque entre os produtos e que também traga vantagens para o usuário, né? Então, tanto nesse segmento de varejo como no financeiro, o cara que quem tem o chip, né, a linha móvel da MVNO,
ela começa a ganhar bônus, né, que podem ser trocados em outras operações de compras, etc. Tal. Então, trazem vantagens para elas, né? O outro, o próximo segmento é o segmento de comunidades, né? Muitas vezes comunidades de um outro país, né? Por exemplo, a gente podia pensar aqui no Brasil que a gente tem várias comunidades, italiano, japonês, chinês, né? E um MVNO voltado para essas comunidades normalmente oferece um suporte na língua, um, uma- um valor de chamada internacional para o país menor, facilidades no home, né? É um outro tipo também de MVNO muito comum nos outros países e a gente começa a ter também no Brasil. Agora, existe um crescimento, principalmente com o eSIM, né? Que é a possibilidade de você colocar sua operadora virtualmente, né? Sem ter que introduzir um chip, né? Para roaming, né? Então, a gente vê várias ofertas aí de roaming internacional, em que você entra nessa MVNO, que muitas vezes está oferecendo um chip em que você consegue um valor muito mais baixo do que se fosse usar o roaming da sua operadora móvel. Então, essa é um outro tipo de MVNO que a gente tem visto no mundo, né? E que pode ser também desenvolvido no Brasil. Existe ainda o MVNO que é voltado para o mercado B2B, voltado para as empresas, né? Aí, é claro que do IoT também é para o B2B, mas aí a gente está falando de empresas, né? A gente tem algumas operadoras no Brasil que procuram não só dar, vamos dizer, o acesso móvel, o chip para o smartphone, etc. e tal, mas procuram, oferecem também um gerenciamento dessas linhas, né? E que é um problema para as empresas médias e grandes, né? Então, ao fazer isso, eles acabam oferecendo um serviço de valor adicionado e prestando um serviço melhor naquele nicho. E, como provavelmente vocês têm acompanhado, né? Um outro segmento que no Brasil agora cresce é a adoção do móvel pelas prestadoras de banda larga fixa, os provedores de internet, né? Que estão vendo nisso uma oportunidade não só de aumentar a sua receita, né? Sendo também uma MVNO, como também ao vender um pacote onde, além da banda larga fixa, você tem um móvel, fidelizar o cliente, né? A Vivo, por exemplo, que é uma MNO com seu plano Vivo Total, ela tá conseguindo aí boa parte dos seus clientes nisso e tendo resultados muito bons. E isso tem servido de exemplo para várias prestadoras, né, de banda larga fixa terem o seu MVNO segmento. Então, quando a gente fala aí de pessoas, este é um dos segmentos que segue, está crescendo mais no mercado aqui no Brasil, né? Então, você quer ter um MVNO, você primeiro precisa olhar e ver qual é o segmento, o que que você quer atender, né? A gente já teve aí, tem no Brasil segmentos, por exemplo, que vêm em termos de comunidade que focam um segmento, por exemplo, de evangélicos, né? Ou de outros, né? Como eu falei no início, o importante é você ter um canal de distribuição para esse segmento, oferecer um serviço diferenciado para você ter sucesso. Bom, para quem vai criar, né, uma MVNO no Brasil, ele vai ter que escolher qual dos tipos, né, que ele vai ser essa MVNO, né, dentro do que está regulamentado pela Anatel. A Anatel
ela criou dois tipos de MVNO. Uma é a chamada MVNO autorizada, né? A MVNO autorizada, ela tem, então, um contrato de compartilhamento de rede com a MNO, né, que é a operadora móvel, Vivo, Claro, TIM, e que é chamada pela regulamentação como prestadora de origem, tá? Então, com esse contrato, a MVNO ela pode ir na Anatel e pedir uma autorização de serviço móvel pessoal e ela passa a ser uma prestadora de, de SMP com as mesmas obrigações que uma MNO, né? Então, ela responde para a Anatel, ela consegue essa Anatel, ela tem que seguir o regulamento do SMP, o PGMQ, os demais regulamentos todos. Ela responde para os usuários com esse regulamento, né, de Código Consumidor, e ela só não tem que ter a licença das frequências, né? Nem comprar as frequências que a prestadora de origem quer. Então, essa é uma MVNO autorizada. O outro modelo é a credenciada. A credenciada, ela tem um contrato de representação com a prestadora de origem. Então, o que que acontece? A credenciada, ela é como uma revendedora, como a gente vai mostrar mais para frente. Ela não responde diretamente à Anatel, ela faz esse contrato e ela fica lá registrada na Anatel como uma MVNO credenciada dessa prestadora de origem. É, essa credenciada, ela tanto pode ser uma credenciada da MNO diretamente, como de uma MVNO autorizada. Então, por exemplo, quando você vai na Anatel e vê os acessos móveis, né, que elas prestadoras reportam mensalmente, a MVNO credenciada, ela não reporta. Até a Anatel publicou uma vez aí, mas como informação, porque quem reporta esses acessos que aparecem ou é a MVNO autorizada ou é a MNO com quem ela tem contrato, tá? Então, em linhas gerais, são esses dois modelos, e nessa tabela a gente vê aí uma comparação, né, para que vocês possam pensar e ver as diferenças e qual modelo se aplica à MVNO que você quer criar. Então, primeiro, o contrato com a prestadora de origem autorizada tem que fazer esse contrato para obter a autorização de SMP da Anatel. A credenciada, que pode ter como prestadora de origem tanto uma MNO como autorizada, ela faz o contrato e só registra. Remuneração da prestadora de origem. A autorizada, ela tem um contrato de compartilhamento de rede e, de acordo com o consumo de dados que ela utilizar da prestadora de origem, de dados, voz, SMS, ela paga por isso, tá? Então, essa é o que ela paga e ela cobra do seu cliente quanto os planos que ela vai fazer, independente da prestadora de origem. Já na credenciada é diferente. Os planos, os planos, eles são feitos conjuntamente com a autorizada. A autorizada recebe, a autorizada é que fatura esse valor para o cliente e a credenciada recebe um percentual dessa receita, né? Que pode ser aí de uns 10% ou mais ou menos, conforme o tamanho dessa receita, aí depende do contrato que ela vai fazer. Então, quem fatura o cliente do serviço de telecomunicações, né, voz, dados, SMS, é autorizada, né? Que fatura, que eu digo, a nota fiscal é para ela. É claro que, ao vender o serviço móvel, existem os serviços de valor adicionado, né? E aí sim a credenciada pode faturar esses valores, né?
Então, isso é um arranjo aí que tem que ser feito entre as duas. Numeração. Então, a autorizada, ela vai ter que pedir para a Anatel um código de operadora e ela vai receber a numeração da Anatel, que vai ser a numeração para os seus clientes, né? Esse número de código de operadora é um problema, porque ele tem que aparecer em toda a rede da sua prestadora de origem e também ele tem que aparecer nos smartphones que estão vendidos aí comercialmente. Senão eles não conseguem se conectar com você. Então, um processo delicado e complexo. Já a prestadora de origem, não. Ela vai receber a numeração e usar o código de operadora da própria prestadora de origem, que pode ser autorizada ou uma, uma MNO. É claro que isso nós estamos falando de número. No visor do celular, vai aparecer o nome da autorizada ou, se da credenciada, o nome da credenciada como sendo operadora. Isso não é problema. Core da rede. Core, vocês lembram que eu mostrei lá, você tem a rede de estações rádio base, de antenas, né, que a gente chama de radiofrequência, e você tem o core da rede, que é quem controla a rede, né? No caso da autorizada, ele, ele é obrigado a ter um core, tá? Isso é um dos pontos que vai aumentar o investimento para ela. Ela tem que ter o seu próprio core que vai falar, claro, com o core da prestadora de origem, né? E esse processo de integração dos core é um processo complexo, né? O que faz que esse investimento aí inicial seja alto, principalmente por causa disso. As operadoras compram aí cerca de 2 milhões de reais para fazer isso, né? Na prestadora de origem, não. Como a numeração, tudo é da prestadora de origem, ela não precisa ter o core dela. Isso vai vir da própria prestadora de origem. Interconexão com outras prestadoras, quer dizer, você tem a chamada telefônica que vai para outra prestadora. No caso da autorizada, ela é responsável por fazer isso, né? E no caso da credenciada, não. Aí quem faz é a sua prestadora de origem. Até porque, como se ela não tem o core, ela precisa ter o core para fazer isso, né? Roaming. A autorizada faz seus contratos de roaming, né? Você, quando está no rede da outra prestadora, e a autorizada e a credenciada usa o da prestadora de origem ou pode fazer também seus acordos próprios. Como a gente falou, obrigações da Anatel, a autorizada responde, no caso da credenciada, é prestador de origem. Investimento inicial, né, na autorizada é muito alto, muito mais alto do que da credenciada, que pode ser investimento baixo para iniciar a operação. Então, se você for negociar com o operador, a primeira coisa que ela vai pedir, ó, eu quero saber qual é a sua projeção de clientes aí para os próximos 5 anos, né? Em função disso, você vai ver, você vai ter que montar o seu plano de negócio, e em função desse número, você vai ver que se você tem uma possibilidade de ter muito cliente e um crescimento, você pode ir direto com motorizada. Se não, vai caber melhor um modelo de credenciado. Então, assim, para vocês entenderem o quadro atual, né, a gente tem hoje principalmente essas operadoras como opções de MNO, Vivo, TIM, Claro, tem também as regionais, aí principalmente Algar, né, mas as principais são essas três, e tem as principais MVNOs autorizadas delas, né, na Vivo, a Telecal e a NLT, na TIM, a Kia, Surf e Vero, e a Claro, até o momento, ela está trabalhando como com credenciadas, direto com ela, né? A TIM, por exemplo, não tem credenciadas, a Vivo também tem credenciadas, a Claro tem autorizada, mas não oferecendo aí esse serviço, né?
vamos dizer assim, de agregar credenciadas, como, como a gente está falando. Então, a credenciada, ela se relaciona com essas prestadoras diretamente com as MNOs. E além das credenciadas, existe uma coisa no mercado que é marca, né? Na realidade, a marca é você ter um cliente, por exemplo, um time de futebol que você vai fazer tudo, você vai vender, fazer tudo, mas você faz um acordo com o cliente que você vai botar, essa é o chip do time tal, né? E vende com essa marca. Mas, vamos dizer assim, ela não está formalizada como um MVNO credenciado. Então, você vai achar também muitas marcas, né, no mercado. Bom, aqui a gente vai voltar para a arquitetura de uma MVNO autorizada, né? Aqui você tem, como eu falei, a operadora móvel, cliente com o SIM card, né? Que pode ser um eSIM, né? Que na realidade ele vem da MVNO, né? Porque ele tem o número da MVNO, o código da operadora da MVNO, né? Estamos falando aqui MVNO autorizada. Aí é preciso ter esse core de rede, né? Que hoje tanto pode ser um core que você adquire, né? Como pode ser um core contratado como serviço de um enable, né? Como a gente vai falar. E aqui eu botei a interconexão com outras operadoras, né? Então, para voz, SMS, para dados você vai para a internet. E aqui mais alguns sistemas de gerenciamento que você tem que ser, como o SIM-card, né? O eSIMs, se você tiver também, os planos de serviço, o billing, né? Como que você vai fazer o faturamento para os clientes. E o atendimento do cliente, né? Com central de atendimento, um site no web, aplicativos, né? Uma tendência cada vez de MVNOs digitais, onde você faz tudo no aplicativo, compra, né? Que se busca isso. Eu não botei isso como. Isso em alguns países aparece como segmento, né? Mas na verdade, o digital hoje perpassa os segmentos, né? Todo mundo vai para buscar ter um app onde, onde você já contrata o plano, onde você gerencia tudo, né? Então, essa é a arquitetura básica, né? E como eu falei, existem maneiras de implementar isso, né? Você pode ter um full MVNO, né? Onde você tem isso tudo, você contrata, você tem o seu core, cuida do SIM-card, tem o seu CRM e da marca, distribuição, venda, tudo. Ou você pode utilizar um MVNE, que é um enable, né? Que vai fornecer o core e esses outros sistemas como serviço, né? Então, em função disso, né, que é o amarelinho, a gente classifica aí MVNO Full, Light, né, porque ele tem uma parte que ele faz, e o Branch, que só faz marca e distribuição, né? Você teria ainda o que foi chamado de marca, que nem distribuição faz. Mas, é, e essa divisão pode variar. Então, ao você montar a sua MVNO e montar o plano de negócio, você vai ter que não só selecionar a operadora, mas escolher quem vai ser o seu parceiro como enable, né? Porque você, a não ser que você vá ter um porte muito grande, você iniciar com, com isso tudo próprio, né? Acaba sendo um investimento muito alto. Então, em linhas gerais, esse é o conceito básico, são os conceitos básicos, né? O processo de criação de uma VN no Brasil envolve as seguintes etapas. Primeiro, você tem que elaborar um plano de negócio, né? Por quê? Onde você vai definir o segmento-alvo, o mercado, projeção de clientes e receita, né? Se você vai querer ser um MVNO autorizado ou credenciado e qual vai ser a marca. Por quê?
Porque na hora que você for negociar com a sua prestadora de origem, ela vai querer ver isso. E em função disso, você vai conseguir uma oferta maior ou melhor, né? Então não adianta você chegar, não, eu tenho uma ideia e quero fazer um negócio assim que eles vão perguntar isso para você. Aí você vai ter que fazer essa seleção, né, de prestadora de origem, em qualquer caso, né, analisar as várias propostas aí, negociar até chegar a um contrato. E aí, se for autorizada, você tem que ter outorga na Anatel, se não é só. E aí vem a implantação, né? Que no caso da credenciada, pode ser, você pode usar boa parte dos sistemas da sua prestadora de origem. Agora, se for autorizada, aí você já vai ter que utilizar mais sistemas e mesmo core de enables, né? Ou os próprios, né? Desenvolvidos. Então, essa fase de implantação que corre em paralelo com a outorga da MVN autorizada. E, finalmente, aí a entrada em operação comercial, comercialização, etc. Ok? Então, esses são os passos básicos. Espero ter ajudado aí para aqueles que estão avaliando entender melhor o que é um VNO e me coloco aí à disposição. A Teleco apoia quem pensa em fazer um MVNO ou quem já tem um MVNO e precisa de algum suporte em termos de consultoria. É isso então por hoje. Obrigado a todos. Grande abraço.